Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha aí, cilindro e cone. Todo mundo já conhece e sabe identificar cada um deles. Cilindro é como se fosse um círculo desenhado no plano e como se ele tivesse o círculo está aqui, é como se ele tivesse subindo para a terceira dimensão e forma um cilindro. É um círculo subindo. É um cilindro. Cone é um círculo, só que se fechando gradativamente até chegar uma ponta final. É um cone. O cone também ele é considerado um terço, a terça parte de um cilindro que tem as mesmas dimensões. Vamos ver isso aqui quando formos estudar os volumes de cada um deles. Bom, para estudar o volume do cilindro, a gente entende o seguinte. A gente entende que como da base até o topo é a mesma figura, é a mesma projeção, a gente entende que a base é um círculo, então o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, quantas vezes essa base vai se repetir ali em cima, uma em cima da outra, subindo para a terceira dimensão. Ou seja, volume é igual a área, isso aqui é um A de área da base, vezes a altura. Só que a área da base é o quê? É um círculo. E a área de um círculo é como? A gente sabe que a área do círculo é a mesma coisa que π vezes o raio do círculo ao quadrado. Isso é a área de um círculo. Não é a área da base? A base é um círculo, então a área da base é π vezes r ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual a isso aqui. Π raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Beleza? Com isso, a gente vai aprender a resolver uma questão desse tipo aqui, e resolver também outras questões muito parecidas com essa aqui. Ok? Vem comigo. Qual sólido tem volume maior? Dois pontos. Um paralelepípedo de dimensões 2 metros, 3,5 metros e 4 metros, ou um cilindro cujo raio mede 2 metros e altura, cujo raio da base mede 2 metros e altura 3 metros. Então vamos comparar dois volumes aí. O volume do paralelepípedo. Paralelepípedo é um retângulo, só que também subindo para a terceira dimensão. E para calcular esse volume aqui, todo mundo já sabe que só é multiplicar os três valores. Então, o volume do paralelepípedo é igual a 2 vezes 3,5 vezes 4. O volume do paralelepípedo é igual a 2 vezes 3,5 dá 7, vezes 4. O volume do paralelepípedo é igual a 28. Como aqui está em metros, metros. Como estamos trabalhando com volume, nós colocamos aqui em cima um 3 e dizemos metros cúbicos. Metros cúbicos, beleza? Metros cúbicos. É assim que se faz. Então, isso aqui é para o paralelepípedo. Agora, vamos calcular o volume do cilindro e observar se é maior ou menor do que o volume do paralelepípedo. Vamos lá. O volume do cilindro é igual a 2 vezes π. Aliás, desculpa, está aqui a fórmula. O volume do cilindro é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h. Substituindo, temos o π é um valor que a gente já estudou aí. Π é uma constante matemática, um número irracional que vale aproximadamente 3,14 vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? Raio, a questão diz que é raio da base mede 2. Então, 2 ao quadrado. Não esqueça de colocar o 2 aqui em cima. Vezes a altura. A altura é 3. Vezes 3 de altura. Agora, vamos ver isso aqui.
Resolvendo a potência, temos o seguinte. Repetimos o 3,14. 2 ao quadrado é 4 vezes 3. Volume do cilindro é igual a 3,14 vezes 4 vezes 3, 12. Agora fazemos 3,14 vezes 12 e vamos ver o resultado final. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 e 1 vezes 3, 3. Somando, temos 8, 6, 7, 3. Uma casa, duas casas decimais. Aqui tem nenhuma. Então, aqui, duas casas decimais. 37, o volume do cilindro é igual a 37,68 metros cúbicos. Então, quem é maior é o cilindro. O cilindro tem volume maior do que o do paralelepípedo. Agora vamos para um do cono. Cone, observe que essa partezinha aqui, ó, é a mesma parte dessa aqui. Só que o cone, a diferença é que tem 1/3 na frente, ou seja, o cone é a mesma coisa que 1/3 de um cilindro que tem as mesmas dimensões, ou seja, a mesma base e a mesma altura. A única diferença é que ele vem se fechando. Beleza? Então vamos lá. Uma casca de sorvete em forma de cone tem as seguintes medidas. Raio da base mede 4 centímetros e altura 10 centímetros. É o que precisamos, porque eu tenho aqui, ó, o volume do cone é igual a 1/3. A área da base, a base é um círculo, então é π vezes r ao quadrado vezes h. Então, a área da base é isso aqui, vezes h e 1/3, beleza? Qual o volume em milímetros, ou aliás, em mililitros de sorvete que cabe nesta casca? Primeiro vamos achar o volume em centímetros cúbicos. Vamos lá. O volume do cone é igual. Aqui eu tenho a fórmula, tá? Essa é a fórmula aqui. Agora eu vou substituir. Vou repetir 1/3 vezes π é 3,14 vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? Raio da base, 4 centímetros. Mas está ao quadrado. Põe aqui ao quadrado, vezes a altura é 10, como diz na questão. O volume do cone é igual a 1/3. Aqui eu tenho 3,14 vezes 10. Quando eu multiplico por 10, só é andar com a vírgula para cá. Vai ficar 31,4 vezes 4 ao quadrado dá igual a 16. 4 vezes 4, 16. Vamos agora fazer essa operaçãozinha aqui de multiplicação. 31,4 vezes 16. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 e 1 vezes 3, 3. Somando, temos 4. 12 vai 1. 10 vai 1. E aqui eu tenho 1 mais 3, 4. Mais 1 que veio para cá, 5. Contando as casas decimais, temos uma casa decimal e só. Então, aqui vai ter uma casa decimal. Então, vai dar 502,4. O volume do cone é igual a 1/3 vezes 502,4. Só que agora eu vou dividir por 3. Eu vou multiplicar por 1, dá ele mesmo. E agora divido por 3. Então, vamos lá. 502,4 dividido por 3 é a mesma coisa.
Para eu tirar essa vírgula daqui, para eu poder dividir melhor, eu ignoro essa vírgula, observo quantas casas decimais tem aqui, eu tenho só uma casa decimal, e como eu tenho só uma casa decimal, eu acrescento um zero aqui. Vai ficar 5.024 dividido por 30 agora, porque eu tinha uma casa decimal aqui, anulei a vírgula e coloquei um zero. Se tivessem duas casas decimais, eu colocaria dois zeros e anulava a vírgula. E assim por diante. Vamos terminar. 5 é pouco, pegamos 50. 50 por 30 dá 1. 1 vezes 30 dá 30. Para 50 sobra 20, baixo 2. 202. De 30 em 30 até chegar em 202, nós temos o 6. 6 vezes 30, observe, 6 vezes 3, todo mundo sabe que é 18. Então dá 180. 180 é o número mais perto de 202 relacionado a essa multiplicaçãozinha aqui, de 30. Se eu pegar 30 vezes 7, dá 210. Passou de 202, não pode. Então, pegamos o 6, que dá 180 e sobra 22. Baixamos agora o 4. Observe que agora 224 eu posso pegar 7. 7 vezes 30 dá 210 e sobra 14. 14. Para eu continuar a conta, eu acrescento um zero e uma vírgula aqui. Agora eu tenho 140. A gente vem aqui com 4, porque 4 vezes 3 dá 12. Então, vezes 30 dá 120 e sobra 20. E assim a gente continua a conta. E a gente diz que é aproximadamente, o volume do cone é igual a aproximadamente 167,4 centímetros cúbicos. Só que a questão ainda não acabou. Por quê? Porque ela pede o volume em mililitros, em ml. E eu tenho aqui em centímetros cúbicos. A gente tem que saber como converter unidades de medidas em volumes. Nesse caso em especial, a gente vai apenas aprender como se converte, como se transforma de centímetros cúbicos para mililitros. É o seguinte, essa é fácil. A cada 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se eu tenho 167,4 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que eu ter 167,4 ml. Então, imagina essa casquinha aqui com essas dimensões. Ela cabe aproximadamente 167,4 ml ou mililitros de sorvete. É uma quantidade boa, dá para fazer um lanchinho aí, beleza? Então, tá aí, pessoal, o volume do cilindro e o volume do cone. Vamos ter questões básicas sobre os dois assuntos, para que a gente tenha uma noção aí do que é cilindro, do que é cone, como calcular o volume de cada um deles. E no ensino médio, acredito que é no terceiro ano do ensino médio, vocês vão estudar de novo aí, com mais profundidade, o cilindro e o cone. Vão estudar área lateral, área total, geratriz e tudo mais de cilindro e de cone. Mas por hora, nos basta, é a nossa obrigação, aprender o volume do cilindro e volume do cone e saber responder uma questão básica sobre cada um deles. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like aí, isso é muito importante. E vamos juntos rumo ao topo do conhecimento em matemática.